massacrados na época de Nero. Nero mandava pendurar nos seus jardins postes cristãos. Amarrava, jogava piche em cima e tacava fogo. Eles se queimavam. Terminava de queimar, vinha mais um grupo. À noite, os jardins de Nero eram iluminados pelos cristãos que queimavam. No final de semana, eles iam ao Coliseu para assistir os cristãos sendo massacrados pelas feras. Eles deixavam os leões 10 dias sem comer, ou uma semana, de uma semana para outra. Então colocava aquele grupo, aquela multidão de cristãos lá no meio do Coliseu e soltavam as pernas. Para delírio de Nero e de todos aqueles que iam assistir. Às vezes eles soltavam vacas e bois para fios, e esses vinham com os chifres e destroçavam mulheres, crianças, idosos, cristãos. Os judeus que não gostavam dos cristãos e não gostavam de Paulo, eles armaram então um plano, foram até o imperador e disseram: imperador, nós sabemos quem foi que colocou na cabeça desses cristãos a ideia de tacar fogo em Roma. Paulo. Nero sabia que era mentira. Os judeus também sabiam que era mentira. E Paulo foi caçado pelo Império Romano, foi preso, levado a Roma para ser julgado pela segunda vez por Roma. Paulo sabe que não tem chance nenhuma. Não tem chance. E naquele dia do julgamento, quando a multidão toda estava naquele tribunal, pessoas dos mais diferentes lugares, quando é dada a oportunidade para Paulo falar, ele faz um dos maiores sermões da sua vida. Ele mostra para o imperador que a fé que ele tem, aquilo que ele crê, não vai acabar. E ele prega de tal maneira, que é um detalhe, irmãos, eu tenho aqui um texto bíblico, parado, apenas, texto do Espírito de Profecia, onde Ellen White, mencionando esse momento, ela diz assim: nunca dantes ouvira Nero a verdade como ouviu nessa ocasião. Por um instante, olha só que coisa interessante, maravilhosa. Por um instante, o céu se abriu para o criminoso e endurecido Nero. E sua paz e pureza lhe pareceram desejáveis. Que Deus maravilhoso é esse, não é? Oferece a salvação para todas as pessoas. Todos os seres humanos, em um ou em outro momento, recebem a oportunidade de salvação. E Nero também recebeu. E a palavra inspirada diz que por um instante ele acalentou no coração o desejo de ser salvo. Um instante. Pena que foi por um instante. Meio apavorado, ele interrompeu o julgamento, mandou que Paulo voltasse para a prisão e as portas do tribunal foram fechadas. E fechou-se para Nero também a oportunidade de salvação. Pouco tempo depois, ele condenou Paulo à morte de mártir. Paulo foi levado para ser decapitado às escondidas. Eles temiam que a morte de Paulo produzisse novos cristãos, e Paulo foi levado para ser assassinado. A escritora Ellen White, descrevendo esse momento, diz que quando a espada do carrasco levantou para cortar fora o pescoço de Paulo, que naquele dia os pensamentos de Paulo se interromperam e voltarão a recomeçar quando ele tiver um encontro com o Senhor ao ressuscitar na segunda volta de Jesus. Passado um tempo, Nero fez uma expedição à Grécia, se entregou depois de voltar à mais chocante libertinagem, e em meio de uma de suas festas ouviu-se um grande tumulto nas ruas.
E o mensageiro trouxe um recado para o palácio. Os romanos estão se revoltando. Um grande exército marcha em direção a Roma. E Nero, apavorado, ele tentou se esconder, não conseguiu ali, pegou um cavalo e fugiu para uma residência de campo. E quando estava lá, ele foi descoberto e com a ajuda de um escravo e de uma espada, aos 32 anos de idade, Nero tirou a própria vida. Paulo e Nero, duas formas diferentes de viver. E hoje as pessoas dão a seus filhos o nome de Paulo e a seus cães o nome de Nero. O solo da Itália tragou o sangue de ambos. Duas formas diferentes de viver. Mas a história não termina aqui. Porque no dia do ajuste de contas, no dia em que a humanidade, aquela humanidade rebelde, tentar tomar a Nova Jerusalém, mais uma vez, estarão frente a frente Paulo e Nero. Eu fecho aqui o parênteses. Vamos voltar para o começo. A cidade está cercada, os exércitos tomando posição em todos os lugares, os arsenais atômicos apontados para a Nova Jerusalém, os aviões, os tanques de guerra, os navios de guerra no Golfo Pérsico, no Mar Mediterrâneo, tudo preparado, tudo pronto. E antes da ordem ser dada, sabe o que acontece? Vamos para a Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Meus queridos irmãos, quando isso acontecer, os fatos agora deixam de ser vagos e ocultos. O grande conflito ele dá detalhes assim espetaculares desse momento. Quando os ímpios tentarem tomar a cidade, o trono de Deus, conforme lemos, ele se ergue do centro da cidade. E todos param, boquiabertos, ficam paralisados. E agora cada um tem a oportunidade de avaliar a sua própria vida. Veja só o que ela diz. Logo que se abrem os livros de registro, e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se tornam conscientes de todo o pecado cometido. Cada um vê exatamente onde os seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade, precisamente até onde o orgulho e rebelião os levaram na violação da lei de Deus. Cada um vê, diz ela, as sedutoras tentações que acariciaram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros